E a algum momento ali você sentia que você estava se perdendo ou você nem pensava, você falou, não vou nem pensar na igreja e nada, eu vou viver o que eu tenho para viver, a vida é uma só. O que que passava na sua cabeça assim? Eu acho que eu não tive tempo de achar, de pensar em que eu estava me perdendo, sabe? Eu não tive, eu não tinha maturidade para entender o que eu fazia dentro da igreja. Sim. E depois que eu saí da igreja, eu não tinha essa maturidade. Eu só fui. Eu comecei a fazer as coisas que eu achava que... Você ainda morava com teus pais? Morava com meus pais. Eu comecei a fazer as coisas achando que era aquilo ali. E a minha mãe sempre orando. Meu pai se reconciliou, voltou para Jesus. Começou a pastorear junto com a minha mãe, sempre orando por mim. E eles sempre falavam comigo para ter cuidado com os amigos, cuidado com as amizades. É engraçado que meu pai enfatizava assim, cuidado com o lugar errado, em momento errado, pode te prejudicar. Sim. E realmente me prejudicou, assim, sabe, tipo... Você ouvia as palavras deles, assim, ou você lembrava desses conselhos, ou você estava tão perdido mesmo, atordoado, que aquilo não fazia diferença, assim, você pensava neles em algum momento? O que era mais incrível, assim, era que eu estava nos lugares, vivendo aquele momento, e eu me perguntava, por que eu não consigo parar de fazer isso? Sim. Você se culpava, Eu me no fundo, culpava. você sabia que era algo errado. Sim, sim, eu sabia que era errado. Eu não tinha, como eu disse, eu não imaginava isso como por que eu saí da igreja? Eu pensava assim, por que eu não consigo parar de errar? Por que eu não consigo ser um filho melhor? E 10 minutos depois eu já esquecia de tudo aquilo que eu estava pensando e Fazia tudo de novo. é igual igual quando uma pessoa ela é conhecedor da palavra e vive em pecado. Ela pede para Deus ajudá-la, mas ela continua vivendo em pecado. Até chegar o momento de ser livre, como você disse no começo da oração. Então eu não tinha essa dimensão de por que eu não conseguia parar de fazer aquilo. Eu não imaginava que aquilo tinha mais a ver com o espiritual do que com o físico, sabe? Sim. Você não chegava a pedir ajuda a Deus naquele momento? Naqueles momentos, falava, eu não consigo, mas, Senhor, me ajuda. Você fala, não consigo, e então é isso mesmo. Não. É tipo assim, aqui na Terra, eu tenho que cuidar de mim, o meu físico, não estou dando conta, paciência. Como se fossem duas coisas completamente separadas. O espiritual está lá e o carnal é isso e eu não consigo, ponto. Não sei se já aconteceu com você, aconteceu comigo. Tá num momento muito difícil da vida. Olha, Deus, se o Senhor me ajudar nisso, eu vou fazer isso, isso e isso. Aí depois ir fazer tudo errado. Do contrário. Deus, agora se o Senhor me ajudar nisso, eu vou mudar nisso, nisso e nisso. Daí e aí eu fazia tudo. A promessa que fez. Deus abriu a porta, uau! E você não cumpria com aquilo que você tinha falado com Deus. É que diz que Deus, que Ele é muito paciente. Então Ele vai dando chance, vai dando chance. A minha mãe falava assim pra mim, assim... Deus é amor, filho, mas Deus é fogo consumidor também, você vigia. Minha mãe sempre falou isso pra mim, né? Sim. Só que eu não tinha essa dimensão do que eu estava fazendo, sabe? Quando a gente tá no erro, a gente não consegue enxergar fora do erro. A gente só consegue enxergar o que a gente está vivendo ali, né? Eu vejo coisas minhas, da minha vida, que eu achava que eu estava completamente certa. E que eu nem tinha nem noção que eu estava errando. Daí eu vejo e falo, gente, que absurdo, como ninguém me avisou. Daí as pessoas falam, não, mas a gente chegou a avisar. Falo, a gente nem ouve. Parece que não tá com o ouvido realmente tampado. Então, a gente fica cego para o que é certo, fica surdo para o que é certo. O que as pessoas vêm às vezes aconselhar, a gente não entende, acha que está criticando, que ninguém tem nada a ver com a vida da gente. É o fato de, a Bíblia diz em João 8:32, assim, conhecereis a verdade vos libertará. Mas quando a gente, por mais que eu nasci na igreja, eu acho que eu não tinha conhecido a verdade, sabe?
Então, quando que você entendeu que você realmente estava perdido de vez? Falar, agora realmente não tem jeito. Quando eu me vi dentro de uma delegacia, com a minha mãe segurando a minha mão entre as grades. E aí eu falei, agora eu não sei o que eu faço. Como você chegou até ali? O que aconteceu? Estava em um ponto de ônibus e indo para casa, dois rapazes roubou um casal e desceu. Sentou no ponto de ônibus que eu tava. E aí eu fui preso junto com eles. E eu fiquei 1 ano e 1 mês preso. E... Assim, levado junto com eles? Junto com eles. E aí Você nem conhecia? Eu via eles na balada. Eu tinha saído numa balada, eles também. A gente se via lá. E só que assim, a gente não era amigo, de vista, sabe? Sim. E aí na hora de ir embora, eu acabei passando por esse momento. E aí eu comecei a viver assim, o momento mais desafiador da minha vida. Nossa. Comecei a viver assim, coisas que eu só ouvia as pessoas falar, eu comecei a viver. Coisas que eu via o jornal falar, noticiar, eu comecei a viver. E, sabe, o mais difícil foi olhar minha mãe ali, se mantendo forte, mas eu imagino que chorando por dentro, sabe? Para não me enfraquecer. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. O que passava na sua cabeça enquanto você estava lá sozinho? Você orava ou você falava, poxa, eu estou pagando um preço, por mais que eu não tenha feito algo para estar aqui, mas tudo que eu pequei, vinha culpas na sua cabeça? Você falava, eu devo estar merecendo isso de algum jeito, eu tenho que aprender com alguma coisa. Aquele tempo que você ficou lá, sem ter a tua liberdade, o que vinha na sua cabeça? Eu amadureci bastante em 1 semana. Em 1 semana eu entendi por que eu estava ali. Em 1 semana eu entendi assim que Deus ele não trabalha do jeito que a gente acha que ele vai trabalhar. Deus ele faz as coisas do jeito que é melhor para ele, do jeito que é melhor para que o propósito dele seja cumprido. Sabe, Deus ele me levou ali para me preparar, para me forjar, para me dar estrutura. Deus ele fez eu passar por coisas que eu nunca imaginei que eu iria passar, porque na minha mente eu já tinha passado tudo o que uma pessoa poderia passar ali para contar um testemunho de vida futuramente. Quando eu voltar para a igreja eu vou contar isso, isso e isso. Mas não sabia nem o que ia acontecer. E eu entendi que eu estava ali, não pelo que estava no papel de um juiz ou algo assim. Eu estava ali porque Deus queria me consertar, sabe? Deus ele precisou achar uma forma de me trazer de volta, uma forma de me alcançar. Sim. Eu estava muito fora do controle, eu estava muito perdido. E Deus literalmente me mostrou que Ele tem o controle, que o controle da minha vida estava nas mãos dele.